Então, boa noite já aqui, meus primos, meus amigos descendentes de assírios. Amanhã à noite nós nos reuniremos já em Campo Grande, domingo a mesma coisa, e segunda cedo pretendo ir aqui da Aquidauana e final da tarde já estarei em Corumbá para aquela série de entrevistas, né? Eu quero mostrar para vocês, assim, eu não sou especialista em genealogia, né? Mas tem pessoas que gostam, e esse aqui é um livro da história de um antepassado meu, né? Bento Ferreira de Freitas e sua descendência. Um cara que nasceu em 1800, não é conhecido, mas algum ancestral intermediário entre os dias de hoje e da época resolveu fazer E ele já fez 3, 4 edições, né? É um livro que tem pouco texto, muita foto e planilhas que mostram como é que é estruturado uma árvore genealógica, né? Então, mas isso depois eu mostro com calma. E aí ele envolve brasões das famílias, né? 8 cidades fundadas no estado de São Paulo, né? Por esses descendentes desse tal de Bento Ferreira de Freitas. Mas como que funciona esse esquema? Que é o que eu pretendo fazer. O futuro livro nosso não vai ser um livro de genealogia, né? Não, pelo menos não dessa forma, né? Aqui é só quem é filho, quem é neto, quem é bisneto, tataraneto. Nós vamos contar a história, nós vamos falar. Então veja como é feito. Esse tal de Bento Ferreira de Freitas nasceu em 1800, portanto tem 217 anos. Então esse que ele chama de tronco da árvore, né? O que ele chama de galho são os filhos deste cara, desse primeiro, né? E aí então, o primeiro filho dele é 1.1, né? Que é o primeiro filho. O segundo filho, no meu caso é o que é o meu ancestral, que nasceu em 1836, portanto ele era já um homem bastante maduro, com 36 anos, teve o seu segundo filho, que se chama José Bento Ferreira. Você vê que eles não têm o Freitas, é um filho, tudo bagunçado, né? Esse José Bento Ferreira gerou uma descendência, então veja só. Aí lá na frente, então, são os galhos. Tem o primeiro galho, como ele é o segundo filho, ele é o segundo galho, não é isso? E o meu ancestral, filho desse cara, é o nono filho dele, Virgílio Ferreira de Freitas. Então veja só como que ele usa. Nasceu em 1882. Ele usa 129. É o primeiro Bento de Freitas, aí é esse Ferreira, que é o filho, esse, entendeu? Então, esse aqui já é o 12.9. E aí vem o que ele chama de descendentes desse Virgílio, né? Então, aí tem o Virgílio aqui. Esse Virgílio, a primeira filha dele, que nasceu em 1905, que é 12.9.1, é a minha avó paterna, mãe do meu pai, Maria Ferreira de Carvalho, que teve vários filhos, 5 na verdade, que são meus tios paternos, que eu pouco conheci porque meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos, todo mundo sabe disso. Mas minha avó chamava Maria Ferreira de Carvalho. Dá para ver? Maria Ferreira de Carvalho. Então ela é 12.9.1, que teve meu pai, que é 12.9.1.1, que é o primeiro filho, que nasceu em 29. Legione Xavier de Carvalho, casado com Georgeta, primeiro casamento, e casado com Vanessa, segundo casamento, que gerou eu como primeiro descendente, que sou 1.2.9.1.1.1.1, Legione.
Bom, resumo da ópera, o que eu fiz aqui? Aí eu já passei a limpo. Bento Ferreira de Freitas, 1800, ninguém sabe o dia da morte. 1.2, José Bento de Ferreira. 1.2.9, Virgílio Ferreira de Freitas. Aí ele volta a ter o Freitas, né? O pai dele tinha o Bento Ferreira. Ele volta a ter o Freitas, o avô, né? Que gera uma descendência Maria Ferreira de Carvalho, né? Então o Ferreira é do avô dela, mas o pai Freitas ela não ficou. E aí veio eu. Aí veio meu pai, aí veio eu, aí veio Alice e veio meu netinho Luiz Henrique Xavier de Carvalho, que é 1.2.9.1.1.1.1.1.1. Nasceu em 2014. Entre 1800 e 2014, passaram-se 214 anos, 8 gerações. A média de geração 26. Nós em sociologia calculamos um pouco menos que isso. Aqui está dando 26. Aí eu peguei um exemplo do lado das minhas primas, que é o ramo, é o galho, né, que eles chamam de galho. Meu ancestral Malque Mirra teve 7 filhos. 6 preservaram Malque Mirra, preservaram o Malque. Só meu avô ficou com Malque Mirra no sobrenome, portanto seus descendentes são Mirra. Os descendentes da minha tia Isabel com meu tio José, que são primos, né, casados que nem tem um aqui, não sei se é Kassar Anash, que também é casado com primo. É muito comum lá no mundo árabe, né? Então, nesse caso, eles são Malque Mirra, né? Então, a minha tia Isabel é Isabel Malque Mirra, né? Por isso, quando eu brinco com as minhas primas, elas são as mais puras assírias. Por quê? Porque os dois galhos são de um ancestral que era genuinamente 100% assírio, né? Que é o patriarca que nasceu em 1845, que é o Malque Mirra. Mas antes dele nós conhecemos 6 gerações, mas não vou pôr aqui, né? Porque aí as datas não são precisas. Então ele é o número 1, Malque Mirra. Ibrahim Malque Mirra, que é o filho dele, foi o 6º filho. Então só tem uma depois, que é a única mulher dos 7. Então ele é 1.6, Ibrahim Malque Mirra. Minha mãe é a última filha dos 5. Então ela é 165, Georgeta. Eu sou o primeiro, 1956, 165.1, Legião Mirra, Xavier de Carvalho. Alice é minha única filha, 16511. E o Luiz, único neto, 165111, 2014. Nesse caso, são 6 gerações. 169 anos, média subiu um pouquinho, de 28 anos. Eu estou fazendo, por exemplo, eu já comecei dos Anash e comecei dos Kassar. Nós vamos fazer de todos, né? Tatushi, Hindi, Mali, quem mais? Bom, são muitos aí, são 7, Saíb, são 7 famílias, até agora identificadas, precisamos ver se tem mais. Então, Kassar teve o Domingos e Alzira, né? E teve o Ábido. O Anash, que eu já fiz, está em algum lugar aqui, o Anash, se não estou errado, tem o Farjala, o Ishaq, que é Isaac, Razuk, Farha e Habib. Então isso nós vamos conferir, né?
Qual que é então o desafio? Saber quantos são os primeiros imigrantes, né? E descobrir quem foi o primeiro. Até agora, até que me provem ao contrário, o primeiro de todos eles chegou em 1909, foi meu tio-avô, né? Tio-avô, irmão do meu avô, Ibrahim, o nome dele a gente chama de Gabriel ou Gibril, mas é Jabra Malki. Ele também não ficou, optou em não preservar o Mirhan, né? As razões nós também nunca saberemos, né? Então ele chegou em 9, ele é de 1875, chegou em 9, portanto ele chegou com 34 anos. Morreu em 28, portanto morreu com jovem, com 53 anos. E, lamentavelmente, falando inglês para os primos lá da Jordânia que não entendem português, unfortunately he died with very young people, very young, with 53 years old, unfortunately. Bom, então, se aparecer na pesquisa que chegaram alguns antes dele, muito bem. Então, supondo a hipótese que ele foi o primeiro, tem dois desafios que talvez nós nunca vamos saber a resposta. Por que que ele escolheu essa cidade que nós todos amamos, chamada Corumbá, na curva do Rio Paraguai, na Bacia do Prata? Não saberemos. Como bom pesquisador, nós vamos levantar algumas hipóteses. E aí, nas pesquisas, se aparecer o resultado, nem toda hipótese precisa ser provada em pesquisa científica. E ao contrário, alguma pesquisa às vezes é feita para mostrar que a hipótese estava errada, né? Então vamos ver as hipóteses, essas primeiras entrevistas preliminares nos ajudam a formular as hipóteses, né? A segunda questão que talvez nós nunca vamos descobrir é qual foi o processo que ele, estando já em Corumbá, ele avisou outras pessoas para vir. Aquela região de Mardim, né? A região de Mardim